Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o professor Fábio Guedes, ele que é diretor-presidente da FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Ele fala sobre as atividades da FAPEAL em meio à crise pela falta de investimentos do governo federal em educação, cultura e a pesquisa científica. Professor, é uma honra tê-lo aqui no programa, no Frente a Frente, para falar sobre educação, dos pilares de desenvolvimento de qualquer economia no mundo, não é verdade? Então eu pergunto, em meio a essa crise, não é, que desde 2018 a gente tem observado que ela ganhou condições assim, digamos, nunca vistas no país, de falta de investimento na educação. Aí a FAPEAL, eu vi a notícia que está investindo R$ 500 mil em 22 eventos científicos até novembro deste ano. Essa deveria ser, digamos assim, a política do governo federal para com as universidades federais, né, para os estados na condição tripartite. Enfim, como o senhor analisa esse quadro vivido atualmente pela pesquisa científica, pela educação e pela cultura no país? E em Alagoas, notadamente. Obrigada. Obrigado, Gorete. Obrigado, Gorete. É uma satisfação estar aqui no programa Frente a Frente. É um programa que é muito importante para a discussão de assuntos relevantes para a cidadania alagoana e brasileira. Como você bem falou, a situação não tem sido fácil, porque no Brasil, desde 2018, se fez uma escolha por não prestigiar a área de educação, especialmente o ensino superior brasileiro, e a área de ciência, tecnologia e inovação. Isso se acentuou, como eu falei, a partir de 2018. Porém, os cortes e contingenciamentos, especialmente na área de ciência, tecnologia e inovação, eles já acontecem desde 2016. Então, se a gente for observar, ultimamente, os contingenciamentos financeiros e orçamentários nas pastas de educação do governo federal e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, esses cortes eles já acontecem em cima de um acúmulo de contingenciamentos que já se arrastam desde 2016. Porém, como você mesmo citou, a partir de 2018, você tem um agravamento desse contingenciamento, porque o governo atual ele fez a opção. Ele fez a opção de não investir em ciência, tecnologia e inovação e também não prestigiar a área do ensino superior. E nós vemos isso porque agora, recentemente, entre maio e junho, ele anunciou um contingenciamento de 8,2 bilhões de reais em toda a esplanada dos ministérios e esse contingenciamento ele afetou o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesse último, por exemplo, nós sabemos que esse ministério é o que tem um dos menores orçamentos da esplanada dos ministérios. Porém, foi o ministério mais afetado pelo bloqueio de recursos por parte do governo Jair Messias Bolsonaro. E o governo do estado de Alagoas, para justamente cobrir, que é difícil, porque o volume de recursos é enorme, mas a gente observa que o trabalho não parou. É com muita dificuldade que se investe nesse setor aqui no estado? Não, Goreto, muito pelo contrário. Nós não encontramos dificuldades em Alagoas desde 2015. E digo por Só quê? uma correção, professor. Digo, Eu não me fiz entender corretamente na intenção da pergunta. Eu perguntei se não há dificuldade, eu digo, do governo do Estado, que poderia ter esse aporte, não é, com o governo federal, e não tem, e, claro, tem que se desdobrar para atender à necessidade de não parar com a pesquisa científica. não, essa sua pergunta é muito importante, não é?
porque além de não termos dificuldades no plano estadual, porque, como nós sabemos, o governo inaugurou um processo de transformação em Alagoas a partir de 2015 com o governador Renan Filho, e que está sendo dado continuidade com o governador Paulo Dantas. Quando chegamos ali em janeiro de 2015, nós sabíamos dos desafios que o estado de Alagoas teria que enfrentar em todas as áreas, mas especialmente em áreas prioritárias como segurança pública, a área de saúde, a área de infraestrutura e a área também de educação. Então, o governador Renan Filho, na época, precisou fazer um processo de ajuste nas finanças públicas para que pudesse se preparar para esses desafios. E muito rápido, muito pouco tempo, esse ajuste foi feito e também nós conseguimos negociar os termos da dívida pública alagoana para que ela pudesse aliviar os custos financeiros dessa dívida, pudesse aliviar as finanças públicas do Estado. Então, a partir de 2016, as políticas públicas começaram a ser deslanchadas. Isso não foi diferente na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, o governo Renan Filho, ele deu as condições necessárias para que, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas não tivesse recursos contingenciados. E daí, então, Goretti, nós, desde janeiro de 2015 até 2022, eu vou complementar a tua resposta, a tua pergunta, nós lançamos 83 editais públicos. Desses 83 editais públicos, nós podemos dizer que tivemos algumas dificuldades. Por quê? Porque os recursos do governo federal, como eu falei para você, a partir de 2016 começaram a minguar. Então, quando chega em 2016, 2017 principalmente, o governo estadual ultrapassa o governo federal aqui em Alagoas em financiamento à ciência e tecnologia através da fundação e através dos convênios. Ao ponto que, por exemplo, Goretti, quando chega em 2016, 75% dos recursos aplicados em ciência, tecnologia e inovação através de editais públicos eram com recurso do Tesouro Estadual e apenas 24% em parceria com o governo federal. Em 2019, esse percentual relativo aumentou para 78%, enquanto o governo federal aportou apenas 21% em convênios com a FAPEAL. Em 2022, agora, esse percentual chega a 83%. O que significa dizer o seguinte: percebendo que o governo federal já estava recuando no financiamento à ciência brasileira, a FAPEAL, o governo Renan Filho, ele deu as possibilidades, as condições necessárias para que a FAPEAL ela conseguisse, através de editais públicos, não deixar, digamos assim, entre aspas, a peteca da pesquisa científica em Alagoas cair. Então, isso foi muito importante. Então, por isso que nós lançamos 83 editais públicos ao longo desses últimos 7 anos. E o auge do número de editais públicos foram, nos anos de 2016, foram 15 editais, em 2017, mais 15, em 2019, 14. E veio, depois de 2019, 2020, 2021, a crise da pandemia, quando o Brasil mais exigiu capacidade técnica e científica, foi quando o governo federal não prestigiou essa área. Ele continuou com os cortes. Pelo contrário, todos nós sabemos, pelo contrário, você teve uma redução muito maior dos recursos para ciência e tecnologia, ao ponto, por exemplo, Goretti, em janeiro de 2021, por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação solicitou um crédito suplementar orçamentário ao Ministério da Economia. E esse crédito foi negado. Naquela época, o Ministério da Ciência e Tecnologia justificou a solicitação de crédito suplementar de 390 milhões, dizendo que o apoio ao desenvolvimento de uma vacina nacional seria de fundamental importância na busca pela autonomia tecnológica do país. Em diversas ocasiões, exemplo que aconteceu, por exemplo, com a escassez de testes diagnósticos, ventiladores ocorridos no Brasil, no início das ações de enfrentamento da Covid,
Então foi possível perceber que existiu uma demasiada dependência do Brasil da importação de produtos para a saúde. Então o Brasil tinha, naquele momento, olha, em fevereiro de 2021, 16 grandes projetos de pesquisa, sendo 6 em estágio avançado de desenvolvimento da vacina no Brasil. E o Ministério da Economia respondeu dizendo o seguinte, que a demanda por crédito extraordinário para pesquisa em andamento, quando havia vacinas aprovadas e em uso em alguns países, não preenchia os requisitos constitucionais demandados para a proposição por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia de uma medida provisória de crédito extraordinário. Perdão interrompê-lo, mas entre essas vacinas estavam as vacinas da Pfizer, que é um laboratório que trata as pessoas no mundo inteiro e não tem nenhum risco de credibilidade na época, não tinha nenhum, como não tem hoje, não é? Então, a decisão do país de não optar pela reserva, né, das vacinas para o país foi certamente um tiro no pé de todos nós, não só do governo, né? É um crime, por isso que foi instalada a CPI, para poder responsabilizar as pessoas desse crime. Porque você negou à sociedade brasileira, primeiro, o acesso às vacinas, né, que já estavam disponíveis no mercado internacional. E você negou à sociedade brasileira o desenvolvimento das vacinas nacionais, que seriam muito mais baratas em termos de compra, em relação ao câmbio, né, em dólar, tá certo? E também nós podemos, através da produção de vacinas, gerar emprego, gerar renda, não é? E também gerar conhecimento para futuras necessidades de produção de vacinas. Eu queria lembrar, Gorete, que o Brasil é produtor de vacinas. E em 1983, tá certo? Nós, através da Fiocruz, nós produzimos a vacina do sarampo. Então, produzir a vacina para enfrentamento à Covid era uma questão de tempo e de recursos. E o governo federal, naquele momento, ele negou ao Ministério da Ciência e Tecnologia um crédito extraordinário solicitado pelo Ministério de 390 milhões de reais, o que significa muito pouco em relação ao que o Brasil comprou de vacinas no mercado internacional, quando foi obrigado a comprar. Por quê? Porque a sociedade brasileira reagiu, o parlamento brasileiro reagiu. E é importante frisar que depois da CPI e durante o andamento nela, foi que o Ministério da Educação e o governo federal, eles aceleraram o processo de compra de vacina e também de vacinação da população. Professor Fábio Guedes, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Fábio Guedes. Ele que é diretor-presidente da FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de Alagoas, e nos fala sobre as atividades da FAPEAL, como também faz uma análise da conjuntura nacional em meio à crise pela falta de investimentos do governo federal em educação, em cultura, na pesquisa, né, na tecnologia e na inovação. Professor, em relação justamente a essa concepção de que a economia não pode estar, quer dizer, não pode não, é o que a gente tem visto no atual momento. A economia não está
linkada aos interesses do país quando se trata dessas questões relacionadas à ciência, à saúde, à educação, à inovação, à tecnologia, quando outros países estão na frente e o Brasil, que já teve uma condição bem favorável nos BRICS, né? Hoje, como estamos nós diante da economia que não considera esses valores a serem investidos numa nação? É muito boa a sua pergunta, Gorete. Observemos o seguinte: há um bom tempo o Brasil perdeu a capacidade de pensar no médio e no longo prazo. Nós, desde os anos 90, principalmente, nós abandonamos os chamados planos de desenvolvimento econômico e social do país. Tá? E o que passou a dominar nas mentes, na consciência daqueles que dirigem o país, a nação, são políticas macroeconômicas que prezam pelo combate à inflação, equilíbrio fiscal e liberdade econômica. Então, a partir desses pressupostos, eles estabelecidos, imagina-se que o crescimento econômico e a distribuição de renda e riqueza, ela se dá por gravidade, ela acontece quase que naturalmente. E nós sabemos que não é assim. Isso só acontece em países onde a realidade econômica e social, ela é outra completamente. Ela já está em um outro patamar. Mas para chegar a essa outra realidade, nesse outro patamar, foi preciso um processo de construção, um processo de pensar o país no médio e longo prazo. Isso já está na literatura econômica, já está mais do que comprovado. Isso aconteceu com a Inglaterra, isso aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com a França, aconteceu com a Alemanha, aconteceu com o Japão no pós-Segunda Guerra Mundial, e está acontecendo com a China hoje, e aconteceu com a Coreia do Sul. Então, o Brasil precisa retomar planos de desenvolvimento econômico e social, onde as políticas econômicas sejam meios para se alcançar os objetivos e metas desses planos. Nós vivemos nos últimos anos, a política econômica ela passou a ser uma atividade fim, né? Apenas uma atividade para dar resultados, onde os indicadores econômicos eles beneficiem, digamos assim, em termos de resultados, alguns segmentos da sociedade brasileira muito específicos. E eu digo aqui muito claramente, por exemplo, o setor exportador, o mercado financeiro bancário, principalmente. E é um setor muito importante e poderoso do Brasil, que é aquele que aponta, principalmente, presidente de Banco Central e ministro da Economia. Então, precisamos voltar. Nós tivemos um período muito, muito importante do Brasil, de políticas de compensação social, que retomou, né, o protagonismo da sociedade em termos de crescimento econômico, quando você colocou o pobre, não é, tirando ele da miserabilidade e também colocando ele no mercado de consumo. Isso agitou a economia brasileira e também permitiu com que muitos segmentos voltassem a crescer economicamente, como o setor de construção civil, né, bens duráveis e não duráveis, como geladeira, fogão e assim por diante. Mas isso não é suficiente. Precisamos pensar o Brasil em pilares estratégicos para o século XXI. E aí, pensar o Brasil do ponto de vista da economia de baixo carbono, economia do conhecimento, bioeconomia, biotecnologia, não é? E colocar o Brasil no eixo de como as economias mais desenvolvidas hoje estão trabalhando do ponto de vista da formação nacional, e não termos políticas públicas que ficam à mercê, derivadas daquilo que acontece na faixa da economia. Professor, até porque há talentos e muitos talentos no Brasil, em todas as áreas, não é, que a gente for imaginar para dar essa contribuição científica. Eu pergunto, o Brasil, nessa questão das privatizações de setores estratégicos, vai de encontro a tudo isso que o senhor está falando, não é? Veja só, eu não sou contra as privatizações de maneira alguma, porque o processo de construção de estruturas econômicas estatais, eles têm um contexto histórico, tá?
Então, no momento em que algumas nações elas se desenvolvem e ali não há o interesse da iniciativa privada em explorar, mas são setores importantes para que as economias elas possam, né, prosperar, então o Estado vai substituir a atividade privada. Professor, como se explica, perdão interrompê-lo mais uma vez, mas teria que ser nesse momento. Como se explica, então, que países de primeiro mundo têm os seus setores estratégicos sob o comando do Estado? Por uma questão de segurança nacional. Primeiro ponto. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, eles não privatizam e eles não passam isso para a iniciativa privada o setor de geração de energia elétrica. É uma questão de segurança nacional, tá certo? A questão também de produção de petróleo, hoje, no mundo dominado por grandes oligopólios e também por uma competição desenfreada por novas fontes de energia e fontes ainda, as fósseis ainda são e vão durar durante muito tempo, né, a sua importância. Então, os países eles não privatizam isso assim de uma hora para outra. Então, o que mas nós também estamos não brigam muito por essa questão, mas também não brigam os países desenvolvidos na Europa, por exemplo, não brigam pela questão do petróleo, eles estão preocupados nas alternativas energéticas, não é? É outra forma. Veja só, qual é o país que mais tem fontes nucleares de geração de energia? A França, por exemplo. A França é todo estatal, isso não está na mão do setor privado. Isso é questão de segurança nacional. Tá? No caso da China, por exemplo, o setor hidroelétrico e produção de energia através de grandes usinas hidrelétricas é do Estado. Quer ver uma coisa importante que pouca gente sabe, Goretti? Israel, por exemplo, desculpa, por uma questão de estratégia nacional, de segurança nacional, que é bem diferente da nossa, não existe propriedade da terra. A terra é do Estado, existe uma concessão da terra para quem quiser explorar a terra do ponto de vista agricultável, por exemplo, e também da moradia, mas não existe propriedade da terra, por uma questão específica de Israel, tá certo? Então é isso que eu estou dizendo. A questão das privatizações, elas é uma discussão importante, sobretudo naqueles segmentos que não ameaça a segurança nacional. Tá? E também existem já atividades econômicas privadas que possam explorar melhor do que a iniciativa estatal. Outra coisa importante, nós somos um país continental. Então, por exemplo, se você, no caso da energia elétrica, a produção de energia, você tem os investimentos cruzados. Então, quando você loteia, divide o país e vai privatizar e vender aquelas áreas mais promissoras e rentáveis para a iniciativa privada, como é que fica os investimentos naquelas áreas onde a atividade, por exemplo, de geração de energia não é tão rentável e tão lucrativa assim? Ou seja, o subsídio cruzado, ou seja, a transferência de lucros, de receitas, de riqueza de uma área para outra, dentro do segmento econômico, você corta com a privatização. Então, estou falando só do ponto de vista da geração de energia elétrica, tá? Agora, outras atividades não. É importante que se discutir a privatização, como, por exemplo, a área de telefonia móvel. O Brasil tem um salto impressionante. Tinha mais razão de se discutir a privatização, a participação do Estado nesse segmento. Agora mesmo estamos conversando sobre a questão dos Correios, não é? Olha, aí colocam, por exemplo, imagens de empresas fazendo entregas cotidianas, né? Empresas que eu não vou dizer aqui o nome. Mas veja, essas empresas, elas de fato têm a abrangência nacional que tem os Correios e em serviço de postagem, né? Que não é entrega de produto, é serviço de postagem mesmo, cartas ainda, né? Encomendas que não são encomendas necessariamente a entrega de produtos. Que tem a capacidade e a capilaridade do Correio? Não tem. Então, é uma questão complexa ainda que precisa ser aprofundada pela sociedade brasileira. Agora, no campo da ciência e tecnologia, como você me mencionou, o investimento é público, é estatal. Não só aqui no Brasil, é importante dizer, mas no mundo inteiro, a pesquisa básica
aquela que forma a nação do ponto de vista do conhecimento e prepara ela para qualquer problema que surja, seja ele em relação à natureza, seja ele os enfrentamentos relacionados à competição internacional, a guerras, né, ao enfrentamento também do ponto de vista da segurança nacional, a pesquisa básica, o conhecimento básico é financiado pelo Estado. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece em Israel, na Alemanha, na França e na China. Por isso que esses países têm um percentual do PIB muito elevado no financiamento à ciência, né, que vai de 2,5% a 4,5%. Enquanto o Brasil, nos últimos tempos, nós estamos descendo de 1% de investimento em ciência em relação à riqueza nacional. Qual foi o melhor período, na sua avaliação, de investimentos do setor estatal na pesquisa científica, na tecnologia, na inovação? Olha, o momento que eu considero a primavera da ciência brasileira foi de 2002 a 2013. Nesse período, nós tivemos as principais agências nacionais de financiamento da ciência brasileira, e aí eu posso citar, nós temos aí uma rede de financiamento que vai, do ponto de vista do governo federal, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através de seus órgãos vinculados, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que financia a ciência brasileira, e a FINEP, que financia projetos de pesquisa do ponto de vista também da infraestrutura. Você tem o Ministério da Educação, e vinculado ao Ministério da Educação, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, o que é responsável pela formação de cientistas e também pelos mais de 6.500 cursos de pós-graduação no Brasil. E você tem o Ministério da Saúde, e no Ministério da Saúde você tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Então, no governo federal, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação e Ministério da Saúde. São 3 grandes investidores e fomentadores da ciência brasileira. Durante esse período, 2002 a 2013, nós tivemos muito recurso para bolsas de mestrado, doutorado, pesquisa científica, e o resultado, nós tivemos muito rapidamente. Por exemplo, nós saltamos na formação de doutores em relação a 100 mil habitantes, nós estamos hoje com 7,5 doutores, aquele que tem título de doutorado, por 100 mil habitantes. Muito aquém ainda, claro, de países como Portugal, que são 21 doutores por 100 mil habitantes. Mas, porém, nesse período, nós formamos aí na base de em torno de 40 mil doutores por ano, em torno de também 50 mil mestres por ano. Mas ainda falta muito. E no momento em que o Brasil estava formando muita gente, no momento que o Brasil estava criando muitos cursos de pós-graduação nas universidades públicas federais, é no momento que precisa de dinheiro para dar continuidade, a partir de 2016 e especialmente 2018, começa a cair. Então, essa infraestrutura, esse sistema nacional de produção de ciência, tecnologia e inovação, ele está começando a morrer por inanição, morrer por falta de recursos. Não é à toa que, nesse dia 21 de junho, existe uma campanha na sociedade brasileira chamada Não aos Cortes em Educação e Ciência. E essa campanha está acontecendo em vários movimentos no Brasil inteiro. Eu participei agora mesmo, nesse dia 21, de uma programação intensa promovida pela Universidade Federal de Alagoas, Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, a UNCISAL e o IFAL. E está acontecendo vários outros movimentos em várias outras universidades brasileiras e institutos de ciência e tecnologia distribuídos pelo Brasil inteiro. É isso, professor. Vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir.
todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o professor Fábio Guedes, que é diretor-presidente da FAPEAL, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, e ele tem nos falado aqui sobre as atividades. Quer dizer, não conseguimos falar ainda sobre as atividades da FAPEAL como um todo, não é? Já que estávamos discutindo conjuntura nacional e local, das dificuldades dessa crise, né? Que envolve a falta de repasse de recursos para as universidades, para as fundações, para os setores que estão preocupados com a educação, com a pesquisa, com a tecnologia, a inovação, enfim. É uma situação anômala para um país que se diz em desenvolvimento e que quer fazer parte, né, do grupo que gera a economia no mundo. Eu pergunto, para a gente fechar essas questões relacionadas à falta de recursos, o Brasil, Alagoas, como se situa, qual o setor que ressente mais a falta de recursos? São as fundações, são as universidades? Como colocar essa condição? Bem, Gorete, no caso dos maiores impactos, eles acontecem, claro, nas universidades, sobretudo em Alagoas, nas duas universidades ou nas duas instituições de ensino superior públicas, a UFAL e a UIFAL, tá? Por uma série de razões. Esse último corte que teve de 1,6 bilhão no sistema de ensino superior público, as universidades, e na mesma magnitude em relação à rede tecnológica do IFAL, eles atingem de morte essas universidades. Por quê? Porque elas já tinham um orçamento reduzido, muito reduzido, porém, as universidades elas estão retornando às atividades presenciais. Então, a frequência de estudantes, a frequência de técnicos, servidores técnicos administrativos e de professores nas instituições, é claro que é muito maior do que quando as atividades eram apenas remotas. E é justamente nesse momento que precisa a universidade ter a oferta de serviços necessários e compatíveis com o retorno às atividades presenciais, o governo vem e corta recursos das instituições. Então, veja, aqui na UFAL, por exemplo, o corte ele é de 16 milhões, mais 16 milhões somados aos 40 milhões que foram cortados no ano passado, mais um percentual muito importante cortado em 2020. Então, no final do ano, eu acho muito difícil chegar ao final desse exercício, 2022, as universidades terem condições de manter. Por exemplo, contrato de vigilância. A Universidade Federal tem contrato de vigilância no valor de R$1 milhão por mês. É muito alto. E já fizeram de tudo para reduzir esse contrato e não conseguem mais reduzir o contrato. Contrato de fornecimento de energia, de água, de limpeza, de manutenção predial. Então, como é que as universidades vão funcionar dessa maneira e, da mesma forma, o Instituto Federal? De assistência estudantil. Quase 80% dos estudantes matriculados hoje no Instituto Federal de Alagoas e na Universidade Federal são estudantes enquadrados em condições de vulnerabilidade social que precisa das bolsas para ir para a escola, para ir para a universidade e também se manterem na universidade. Então está muito difícil essas instituições. Além da extensão, né, professor? Funcionarem. Pois é, e fora a extensão, que tem todo um trabalho relacionado com as comunidades. Então, o impacto é brutal nesse sentido, tá, Gorete?
No campo da política científica e tecnológica, eu vou dar um exemplo, claro, além dos contingenciamentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, empresas importantes, elas financiam pesquisa e desenvolvimento no Brasil inteiro. A Petrobras é uma delas. Porém, recentemente, numa medida oportunista, eleitoreira do governo federal, mandou uma medida provisória, a 1112/2020, para o Congresso Nacional. Essa medida provisória ainda vai ser votada, mas já está em vigor, tirando de todos os contratos que existem da ANP com as empresas concessionárias de petróleo, tirando 1% desses contratos que vão para pesquisa e desenvolvimento, para tratar de um programa chamado Programa Renovar, que retira de circulação caminhões pesados com mais de 30 anos de uso. Então, esse recurso, que é para a pesquisa e desenvolvimento dos contratos das concessionárias com a ANP, de 1%, que vai para pesquisa e desenvolvimento, vai para tratar carro velho. Olha, observe, em Alagoas, 8 laboratórios são cadastrados pela ANP e recebem uma parte desses 1%. Nos últimos 6 anos, entrou na universidade 47 milhões de reais. E nós hoje temos um laboratório muito importante na Universidade Federal, o LCCV, Laboratório de Ciências da Computação e Visualização, que é um laboratório que, em parceria com a UFRJ, é quem estuda as cavernas em águas profundas para a prospecção de petróleo na camada do pré-sal. Veja, você tira dinheiro disso aí, como é que vai continuar pesquisando a produção de petróleo no Brasil em águas profundas, abaixo da camada do pré-sal? Então, veja, é um ataque de lesa-pátria, né, que as universidades estão sofrendo, de todos digamos assim, as fontes, seja ela via Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, seja ela através dessa medida provisória que afeta os contratos da ANP com as concessionárias produtoras de petróleo e desse contrato 1% para pesquisa e desenvolvimento no Brasil inteiro. É difícil. Professor, o senhor participou recentemente de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar da PEC 32. Qual foi, digamos assim, a sua impressão sobre essa discussão e no que ela pode colaborar no sentido de esclarecer as situações, né, que se colocam nesse setor? Bem, Goreta, essa audiência pública que foi requerida pelo deputado Ronaldo Medeiros, ela foi muito importante porque juntou no plenário todas as instituições de ensino superior e também parlamentares que têm interesse em discutir o assunto. Denunciar a PEC 32 é muito importante. A sociedade brasileira precisa ser informada daquilo que tramita no Congresso Nacional. E a Assembleia Legislativa de Alagoas fez o seu papel, né? Está gravado, está no site da Assembleia essa discussão. Os dados e informações preciosos, eles foram fornecidos tanto ao gabinete do deputado Ronaldo Medeiros, como também à Assembleia. E, claro, saiu uma manifestação a partir disso. Isso é muito importante você informar a sociedade local o que acontece no Congresso Nacional. E esse é o nosso papel. Quando eu estive lá na audiência pública, agora, eu estive não somente representando a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, mas eu estive também na condição de secretário executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, ICTP.br, uma instituição criada em 2019 e congrega 9 grandes instituições brasileiras, que são a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições de Ensino Superior Federais, ANDIFES, o CONIF, que é o Conselho dos Institutos Federais, reitores, o CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa Estaduais, a ABROEM, que é a Associação Brasileira dos Reitores de Instituições de Ensino Públicas, Estaduais e Municipais, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio
as universidades e também o Conselho de Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essas 8 entidades, elas fazem parte da ICTP, na qual sou secretário executivo atual, a ICTP tem um papel fundamental. Se eu já participei dessa audiência pública na Assembleia Legislativa, nós já participamos de 3 audiências públicas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tanto na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, como também na Comissão de Educação. E vamos participar agora, no começo de julho, de 2 audiências no Senado, nas 2 comissões também, de Ciência, Tecnologia e também de Educação. O que o senhor destacaria atualmente nas ações da FAPEAL? O que poderia, digamos assim, exemplificar a reação, não é, de quem faz, dos técnicos, não é, dos pesquisadores? O que se pode destacar na ação da FAPEAL em meio a tantas dificuldades? O senhor é otimista? Sou otimista, Gorete. Apesar de tudo, sou otimista porque quando se trabalha muito sério e você tem muita gente trabalhando nessa batalha diária por mais recursos, os resultados vêm. E é com resultados que nós mostramos à sociedade o que é possível fazer. Então, por exemplo, o que é destaque? Agora mesmo, no relatório da Federação da Indústria do Estado do Ceará, a FIEC, no relatório anual que eles lançam, não é? Em 2 anos consecutivos, 2020 e 2021, Alagoas fica no 6ª colocação nacional em investimento público em ciência e tecnologia. Só perde para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Piauí. Então, em relação ao orçamento do Estado, Alagoas é o 6º estado do país, segundo a Federação da Indústria do Estado do Ceará, em investimento público em ciência e tecnologia. Quando você vai para o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, outro dado importante, né? O dado importante é que Alagoas é o 6º estado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é o 7º estado do Brasil, tá? Em esforço estadual, através de uma fundação, em fomentar a ciência, tecnologia e inovação. Veja, o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, que congrega 27 fundações, reconhece que Alagoas, né, é o 7º estado do país a fazer um esforço enorme, através da fundação, em financiar a ciência, tecnologia e inovação. E aí, os resultados vêm. Quais são os resultados? Nós temos hoje, em Alagoas, uma situação muito privilegiada de cooperação, de respeito mútuo e também de parceria e trabalho entre as 4 maiores instituições de ensino público do Estado, o CISAL, o UNEAL, IFAL e o FAL. Sem contar ainda a colaboração e o respeito que tem a iniciativa privada com o trabalho que o governo do Estado vem realizando nos últimos 7 anos e meio, dando continuidade agora com o governador Paulo Dantas, como o SESMAC e o NIT, que tem, de certa maneira, elogiado muito a política de ciência, tecnologia e inovação, através da SECT e através da Fundação de Amparo. Isso nos deixa e é motivo de muito orgulho. E não é à toa, em razão desse trabalho, Alagoas, né, chegou a presidir o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo, tá, em 2020 e 2021, e agora, através da ICTP, somos o secretário executivo de 8 grandes entidades nacionais. Esse é o resultado do trabalho. Certamente. Professor, eu lamento ter de informar que o nosso programa, a nossa entrevista chegou ao fim. Eu agradeço muitíssimo a sua participação e até uma próxima oportunidade. Algumas considerações que o senhor queira fazer rapidamente. Obrigado, Gorete, pela oportunidade. Sempre é muito bom bater um papo com você. Espero que seja aproveitado e muito, né, pelos seus telespectadores. E estamos sempre à disposição. Esperamos que, não só esperamos, eu tenho certeza absoluta que o governador Paulo Dantas dará continuidade a esse projeto magnífico que o governador Renan Filho deu, né? E, com certeza, com total apoio da Assembleia Legislativa e pelo seu atual presidente, deputado Marcelo Pinto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente,
também com você.